a expectativa em todo o Brasil. Rebeca Andrade, Brasil, campeã olímpica. Brasil, Rebeca Andrade, medalha de ouro no solo para o Brasil. Bia Souza conquista a medalha de ouro para o Brasil. Brasil. Bia Souza é campeã olímpica. Beatriz Souza nos encanta com o seu esporte, com o seu sorriso e bota a medalha de ouro no peito. Saiu a tão sonhada primeira medalha de ouro em Paris para o esporte brasileiro e veio como a mulher. Mais uma vez as mulheres do Brasil brilhando, o grito, o sorriso, a comemoração. Ana Patrícia joga pro alto, tá na mão, Duda. Ana Patrícia! Brasil! Acabou! O Brasil, hegemônico no vôlei de praia, é ouro! Brasil! 2024, essa é a mulherada do Brasil! Ana Patrícia não acredita! Duda, a melhor do mundo! A dupla, campeã mundial, agora é campeã olímpica! Se você acompanhou os Jogos Olímpicos de Paris de 2024, provavelmente viu muitas conquistas femininas para o Brasil. Afinal, além de serem maioria na delegação brasileira, também foram mulheres que trouxeram mais medalhas para o país. Em Paris, 163 mulheres representaram o Brasil, número que representa mais da metade da delegação enviada aos Jogos. Além disso, das 20 medalhas conquistadas pelo Brasil na Olimpíada de 2024, 11 foram conquistadas por mulheres, além de serem responsáveis por todas as medalhas de ouro. Eu sou Anabela Lecas, na companhia de Cauã Fiô, e este é o episódio de número 70 do Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Hoje falaremos sobre as mulheres brasileiras nas Olimpíadas. Recebemos Kátia Rubio, professora na Universidade de São Paulo e coordenadora do Grupo de Estudos Olímpicos da Universidade. Kátia, esses dados que trouxemos no início do episódio são históricos, tais como as conquistas femininas. Mas afinal, qual é a importância desses números para o esporte olímpico brasileiro? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, colaborar com essa criação fundamental para a disseminação do conhecimento e da informação sobre o esporte. Não se constrói uma cultura esportiva sem a presença de pesquisas e pesquisadores de qualidade, como é o trabalho que vocês realizam aqui na UERJ. Bom, esses dados que vocês apresentam, na verdade, eles são a pontinha bem pequenininha, minúscula, de um iceberg de mais de um século. Não é? Então, quando a gente olha para esses dados, que são resultados daquilo que aconteceu em Paris, eles apresentam uma síntese muito breve, eu diria que quase instantânea, de uma luta que já dura mais de um século. E eu falo luta porque tudo aquilo que se refere à participação feminina no esporte não se deu por concessão, mas ela se deu por luta. E é uma luta que está invisibilizada, né? A história das mulheres, ela se torna invisível na medida em que os anos se passam e que mulheres atuais conquistam um espaço de visibilidade na mídia que parece sintetizar ou parece ser um passe de mágica para que isso tivesse acontecido. Então, acho sempre muito importante resgatar as pioneiras, né, os processos que levam a esse número que foi sacado, que foi quase que roubado de nossas mãos para parecer uma grande conquista das instituições e não das mulheres, quando, na verdade, o que nós tivemos agora em Paris é o resultado da luta de muitas mulheres,
Mulheres essas que, inclusive, foram retiradas do cenário olímpico porque elas eram indesejadas, porque elas eram independentes, porque elas eram indisciplinadas e insubordinadas. E isso no esporte parece quase que um pecado. Mas se nós temos hoje uma geração de mulheres conquistadoras, vencedoras, é porque antes delas muitas tiveram que sacrificar a própria carreira para que isso acontecesse agora. É interessante isso que você falou, porque pensando nas Olimpíadas agora, a gente viu nomes como Rebeca Andrade agora, né, conquistando o título de maior atleta, maior medalhista olímpica brasileira, e parece que isso nunca foi uma questão, né, como se isso sempre tivesse sido muito prático, como se as mulheres sempre tivessem espaço no esporte. Olha, se nós formos pegar principalmente a modalidade da Rebeca, é bom lembrar que a primeira mulher ginasta a representar o Brasil foi sozinha a Moscou em 1980. Toda história tem um começo e para a ginástica feminina do Brasil nas Olimpíadas, esse começo tem nome e sobrenome. Cláudia Magalhães, a primeira ginasta brasileira a participar dos Jogos. Em Moscou 80, ela tinha 18 aninhos, terminou na 31ª posição no individual geral. Obrigado, Cláudia! Então, você imagina o que é para uma garota, porque a ginástica nunca foi uma modalidade de mulheres adultas, mas de mulheres moças. Você imagina o que é uma atleta ir sozinha aos Jogos Olímpicos, representar o seu país numa modalidade dominada pelas soviéticas, romenas, tchecas, e que ela, no alto dos seus poucos 20 anos, representou o Brasil. E depois dela, a gente teve ainda uma geração que foi aí liderada pela Daiane dos Santos, pela Daniela Hipólito, que sempre estiveram muito próximo da conquista de bons resultados, mas que não chegaram a ser medalhistas. E é interessante, hoje eu estava lendo um texto que eu escrevi na Folha de São Paulo um tempo atrás, que dizia que a vitória ela tinha que ser muito mais qualificada pelo processo do que pela medalha, porque a medalha parece sintetizar anos de muita resistência, mais do que resiliência, né? Mas muitos anos de dedicação, principalmente no caso da ginástica, em modalidades ainda onde as meninas deveriam estar brincando, não é? E não se profissionalizando como elas hoje estão. Então, sim, a gente vê a Rebeca, mas na sombra da Rebeca nós temos nomes fundamentais de mulheres que dedicaram a sua juventude e parte da sua vida adulta a conquistar algo que foi processual e não vitorioso. Vitorioso no sentido de alcançar o pódio, não é? E agora o que a gente tem, sim, é uma grande conquista da Rebeca, que certamente vai representar uma multiplicação de escolas de ginástica, de outras Rebequinhas que vêm por aí, talvez, inclusive, com a mesma marca da trajetória da Rebeca, de uma família que se dispõe a fazer a filha a chegar em bons resultados. Mas isso não é tão simples assim. Como a gente comentou aqui, historicamente, a participação de mulheres nos jogos sempre foi algo que envolveu muito preconceito e discriminação. Durante muito tempo, os Jogos Olímpicos modernos proibiam a participação de mulheres em diversas modalidades. Um dos principais argumentos que foram utilizados é que a prática esportiva atrapalha questões que envolvem a maternidade. Para a parte da sociedade, inclusive acadêmica, prevaleceu a ideia de que a responsabilidade é apenas da mulher cuidar de seu filho. Por conta dessas justificativas que excluíam as mulheres, muitas delas tiveram um início tardio em diversas modalidades. Em todo esse tempo, muitos talentos foram perdidos e também houve uma falta de representação feminina em vários esportes. Kátia, como esses discursos, que muitas vezes são eugenistas e higienistas, vão caindo ao longo do tempo? E, além disso, qual a importância da luta feminina para derrubá-los e alcançar maior igualdade dentro do esporte? Eu vejo que a participação das mulheres no esporte, ela caminha muito proximamente do desenvolvimento da ciência. E por que eu vejo isso? Não só das ciências biológicas, mas das ciências humanas também.
não é? Então, se do ponto de vista das ciências biológicas, o discurso não apenas eugenista, mas um discurso machista que colocava a mulher diante da pia e do tanque e do berço dos seus filhos como o lugar naturalmente destinado a elas, e para tanto foram desenvolvidas inúmeras estratégias, não apenas teóricas, mas também metodológicas, para afirmar uma inferioridade física das mulheres, para enfrentar um fenômeno que é do masculino, não é? Porque é forte, é veloz, é viril, é corajoso, como se esses atributos não fossem também atribuídos às mulheres. Então, de um lado, nós temos a ciência ancorando essas afirmações que estão na Carta Olímpica, né, que estão no pensamento dos dirigentes, que estão no pensamento dos profissionais de saúde que amparam a presença dos atletas nos cenários esportivos e competitivos. E, por outro lado, nós temos também um discurso das ciências humanas que vem lá da antropologia, que vem da sociologia e até mesmo da psicologia, que afirma a fraqueza, a docilidade, a feminilidade, como se feminilidade resumisse todos os atributos das mulheres belas, recatadas e do lar. Então, a soma desses dois argumentos atrasa em pelo menos meio século a participação efetiva das mulheres no esporte, principalmente as mulheres brasileiras, que não bastando isso ainda têm que enfrentar uma determinação legal, que é uma lei que proíbe as mulheres da prática esportiva de várias modalidades, não é? Então, nós temos aí a mulher colocada num lugar do mundo privado, porque é sempre importante lembrar que o esporte é um cenário, né? É um palco de manifestação pública. E a vida pública não era permitida às mulheres. Então, olha como esses argumentos de mãos dadas, eles servem a finalidades práticas muito específicas, que é impedir a participação das mulheres em um evento que rivaliza com a masculinidade, que coloca em xeque a masculinidade, não é? Que vai deslocar o papel do homem desse lugar de potência para alguém que também sofre com medo, com as fragilidades, com a dor. Então, a presença feminina ela passa a ser extremamente perigosa para as masculinidades expressas nesse ambiente esportivo, principalmente no ambiente olímpico, que tem por trás de si uma instituição secular, e que até o final do século XX ela demorava décadas para mudar alguma das suas regras que já estão determinadas num documento quase sagrado chamado Carta Olímpica. Olha, então a gente tem o amparo acadêmico, o amparo das ciências humanas, das ciências biológicas, institucional, legal, que vai dizer assim, mulheres, contentem-se em ser espectadoras. Então, as mulheres que resolvem desafiar essa estrutura, elas são combatidas diante do perigo que elas representam no desenvolvimento de uma consciência coletiva dessas mulheres que desejam conquistar esse espaço. Então, aquelas que, de alguma forma, sobrevivem a essa repressão, elas são condicionadas a um treinamento que eu especificaria como um subtreinamento. Porque as mulheres do início do século XX, ou seja, da primeira metade do século XX, elas são subtreinadas.
E quando eu chamo de subtreinamento, é porque o que se tinha em mente naquele momento é que precisava se preservar um corpo que é um corpo da maternidade, que é um corpo da procriação, e que o esporte coloca em risco essa competência da procriação. Quando na segunda metade do século XX há um movimento social que impulsiona as mulheres atletas a irem buscar o seu espaço dentro do cenário esportivo, o que nós assistimos é a criação de barreiras para que elas enfrentem não apenas os índices, mas também toda a estrutura institucional. Então, quando você fala de um início tardio, eu acrescentaria a isso uma retirada precoce, não é? Porque a maternidade, ela é um limite. Então, muitas mulheres, diante da dificuldade de enfrentar uma maternidade ao longo da carreira, muitas delas decretam o fim da sua carreira justamente para realizar esse desejo de ser mãe. Agora, olha que curioso que a paternidade nunca foi uma questão posta para os homens, nem para a estrutura esportiva. Então, tudo bem crianças não terem pais, porque eles estão pelo mundo competindo. Tudo bem para as mães e essas crianças que mal convivem com os seus cônjuges e pais, porque, afinal de contas, a maternidade é uma questão apenas e tão somente da mulher. E agora, no século XXI, nós temos uma mudança de narrativa e de postura, aonde a criança ela tem sempre dois lados, que pode ser um pai e uma mãe, ou duas mães, ou dois pais, mas nunca ela é fruto de um ser único. E isso também começa a ter reflexos dentro do esporte. Então, quando eu vejo, por exemplo, o Isaquias levando seu filho para a coletiva e dizendo que ele também é responsável pelos momentos das mamadas ou dos cuidados do filho, isso tem um impacto não apenas narrativo, mas efetivo na consciência que se forma em relação aos pais atletas também. Muitos pais atletas perderam o nascimento dos seus filhos, perderam aniversários, perderam formaturas, mas tudo bem. Quem não pode fazer isso são as mães. Inclusive, uma das mães que foi aos Jogos Olímpicos e foi acusada por seu esposo, ou melhor, seu ex-esposo, ou eu chamaria de ex-algoz, não é? Dizendo que ela promovia o abandono do seu filho. Então, olha como os discursos e como as práticas jurídicas, inclusive, são sempre pró-pai e nunca pró-mãe. Bom, e além desses discursos eugenistas e higienistas, durante muito tempo os esportes olímpicos eram muito limitados às mulheres, como o tênis e o golfe desde Paris em 1900 e a natação a partir de 1912 em Estocolmo, esportes que preservavam o padrão estabelecido ao corpo feminino na época. Kátia, como você acha que isso prejudicou o desenvolvimento das modalidades que não eram aceitas inicialmente para as mulheres? Então, é o que eu estou chamando de subtreinamento, não é? Então, não apenas houve uma proibição, como também havia um discurso de respeito a um corpo que, na verdade, implicava num treinamento muito menos eficiente para que as mulheres chegassem e alcançassem bons resultados. Tem um estudo muito interessante que diz que o John Weissmuller, que foi um nadador, um super nadador nos Jogos de 1924, que ganhou um monte de medalhas, que depois se tornou o primeiro Tarzan de Hollywood, ele não chegaria na final B feminina dos Jogos Olímpicos de Montreal. O que isso significa? Isso significa que, assim, as mulheres daquela época faziam o possível. Na medida em que as ciências do esporte se desenvolvem, que o treinamento esportivo se torna adequado a um corpo diferente do homem, mas não menos potente, os resultados femininos começam a aparecer. Mas
diante do predomínio masculino na estrutura esportiva, essa conquista ela não é muito bem vista, não, porque isso vai colocar em xeque esses resultados masculinos que eram assim a síntese da virilidade, né? A síntese da masculinidade. E mulheres que chegavam próximos a esses resultados, elas tinham a sua feminilidade colocada em risco. Então, as acusações que recaíram sobre mulheres potentes levaram muitas delas a passarem por extrema violência para ter que provar a sua feminilidade, né? Elas tiveram que passar por humilhações diante de homens que queriam de todas as formas provar que elas não eram suficientes mulheres para ter aqueles resultados, levam à dúvida e ao questionamento do limite das mulheres no esporte. Aos homens, o céu é o limite. Para as mulheres, é a testosterona. A primeira Olimpíada Moderna foi em Atenas, na Grécia, realizada em abril de 1896. Aquela Olimpíada não contou com mulheres. Dos mais de 300 atletas participantes, todos eram homens. É relevante citar que o Barão de Coubertin, responsável pela criação dos Jogos Olímpicos Modernos, era abertamente contra a participação feminina nos Jogos. A estreia das mulheres dos Jogos Olímpicos se deu em Paris, nos Jogos de 1900, segunda Olimpíada da Era Moderna. Mas o Barão de Coubertin não o viu com bons olhos e disse que o marco era indecente. A primeira e a última Olimpíada realizada em Paris tem marcos históricos. A de 1900, que pela primeira vez contou com mulheres, já a de 2024, que é a mais próxima de uma igualdade no número de homens e mulheres, mas ainda tendo cerca de 100 homens a mais que mulheres. Kátia, mesmo esse número não sendo a equidade esperada, é uma relação bastante surpreendente e inédita. A possibilidade do número de homens e mulheres participando de jogos finalmente ser igualitário no futuro? Então, você sabe que eu tenho um certo cuidado para falar do Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin era um homem do tempo dele, né? Então, nós acusarmos o Pierre de Coubertin de sexista, de homofóbico, de machista, eu diria que seria um equívoco acadêmico, não é? Porque seria olhar com os olhos de hoje algo que no passado era impossível ser diferente, porque o mundo daquele momento era aquilo. Aí eu gosto de novo de citar os primórdios da psicanálise, porque aquilo que o Freud também enxergava das mulheres não era muito diferente daquilo que o Pierre de Coubertin enxergava, não é? Então, ok, se ele era um homem do seu tempo, não era de se esperar que um homem aristocrata branco europeu fosse defender a participação feminina nos Jogos Olímpicos. Claro que não, não é? Por quê? Eu queria saber qual o homem daquele tempo defenderia essa tese, não é? As mulheres, sim, lutavam pelo direito ao trabalho, lutavam pelo direito ao voto e, consequentemente, lutavam pelo direito de participar do esporte e dos Jogos Olímpicos. Então, o que nós temos em 1896 em Atenas? Uns jogos essencialmente masculinos, porque assim era a prática do esporte naquele momento. Inclusive, eu acho que se abrisse para as mulheres, eu não sei nem quantas mulheres estariam lá, porque para se chegar aos Jogos Olímpicos é preciso toda uma formação anterior que os meus estudos, pelo menos, mostram que seria um número muito pequeno de mulheres a terem essas condições. Agora, o que acontece em Paris em 1900 é também um reflexo daquilo que está acontecendo na sociedade francesa, europeia, do início do século XX, que é a disposição de lutar por direitos que inclui o esporte. Então, assim, o esporte não é um fenômeno isolado da sociedade, não é? O esporte, ele reflete todo esse movimento que acontece em outras esferas da sociedade. Então, vamos lá. As mulheres, sim, elas
começam a participar, elas causam uma dor de cabeça maravilhosa no movimento olímpico, a ponto de, na década de 20, fazerem uma competição que leva mais público do que os próprios Jogos Olímpicos ao estádio. E isso sim faz o movimento olímpico repensar em quais provas as mulheres poderiam participar. Nós temos o episódio dos 800 metros nos Jogos de 1928, que finalmente as mulheres participam, chegam exaustas, como é de se esperar numa prova de 800 metros, que o mesmo acontece para os homens, mas o fato delas desfalecerem ao final da prova é o argumento que bastava para os dirigentes homens do esporte dizer assim, tá vendo? Elas podem ser prejudicadas na sua delicadeza, na sua feminilidade e na sua maternidade, se participarem de uma prova tão exigente como os 800 metros. E os 800 metros só voltam depois de 40 anos nos Jogos Olímpicos do México, em 1968. Então, veja, aquilo que cerca o sim e o não no esporte olímpico é também determinado por forças políticas que o esporte nega, porque o esporte morre de medo de se ver envolvido com política. Mas tudo isso que a gente vê acontecer, de entrar e sair do programa, são atitudes políticas que interferem em outras esferas da sociedade. Então, quando a gente chega em Paris, em 2024, 124 anos depois do início da participação feminina, o que eu vejo é uma busca enlouquecida de mostrar ao mundo que os franceses mudaram. E veja, eu não estou me referindo aos Jogos de 1924, eu estou me referindo aos Jogos de 1920. Porque tudo que nós vimos ali na cerimônia de abertura, por exemplo, na tentativa de prestar homenagem a grandes mulheres, a grandes pioneiras, é uma forma assim, de passar uma flanela naquela discriminação de 1900, que é um marco indelével na humanidade francesa. Então, acho muito curioso, né, quando não só as mulheres do esporte, mas as mulheres das ciências, as mulheres das artes, tenham sido lembradas com muita ênfase naquela abertura olímpica. E quando a gente passa para 1924, o que a gente tem ali já é na proposta de periodização que eu faço dos Jogos Olímpicos, nós já estamos ali vivendo a fase de afirmação dos Jogos Olímpicos, não é? Então, já é um evento reconhecido, já é um evento grandioso, mas que acontece ali no período entre guerras, onde também a sociedade francesa e europeia vive um momento de bastante dramaticidade. Agora, o que surpreende é, nos Jogos de 2024, afirmar que foram os Jogos da Igualdade, afirmar que as mulheres dominavam, sendo que o número de mulheres ainda era inferior. E a tentativa de colar essa narrativa dos Jogos da Igualdade foi paga com muito esforço midiático. E pouca gente questionou esses números. Então, cada vez que eu dei entrevista e o pessoal falava assim, é porque os Jogos da Igualdade, eu falei, isso é mentira. O Brasil pode ter levado mais mulheres, mas ainda em nível global, as mulheres são em menor número. E são em menor número por quê? Porque nós temos ainda inúmeros países do continente africano e asiático aonde a prática esportiva não é um direito das mulheres. Então, não adianta o movimento olímpico tomar a si mesmo, que é um movimento eurocêntrico, como se esse padrão fosse um padrão global, porque não é. Então, isso encobre ainda essa diferença que existe em outros lugares onde as mulheres são desprezadas. E, em relação a isso, eu vejo pouco esforço do movimento olímpico.
Bom, e o Brasil iniciou sua trajetória olímpica em 1920, nos Jogos da Antuérpia, na Bélgica. Porém, a primeira participação feminina pela delegação brasileira foi em 1932, nos Jogos de Los Angeles, quando a nadadora brasileira Maria Lenk foi a primeira mulher latino-americana a participar de uma Olimpíada. Em Los Angeles, Maria foi a única mulher em uma delegação de 59 pessoas. Em 1936, o número subiu para 6 mulheres. Em 1948, chegou a 11 mulheres brasileiras. No entanto, nas Olimpíadas seguintes, o número caiu para 5. Durante as décadas de 50 e 70, ocorreu uma queda e estagnação no número de mulheres brasileiras participando das Olimpíadas. Nesse período, que passou por 7 Olimpíadas, apenas 21 mulheres foram aos Jogos. Esse período de baixa foi favorecido pela política de exclusão às mulheres, que até 1979 eram proibidas de praticar esportes como futebol, lutas, rugby, dentre outros. Parte da ascensão das mulheres no esporte olímpico veio junto com outras conquistas sociais que as mulheres lutavam há muito tempo, como a lei do divórcio e o direito a praticar esportes. O período de ascensão também coincide com o fim da ditadura militar. Kátia, qual é a relação entre essa conquista de direitos e a maior participação de mulheres em Olimpíadas? Veja, o fato de Maria Lenk participar dos Jogos, eu diria que não é uma conquista das mulheres brasileiras, porque Maria Lenk era filha de alemães que traziam a cultura esportiva das suas origens europeias, não é? Então, sim, é um marco, ela nasce no Brasil, mas ela não representa aquilo que acontecia em termos esportivos no Brasil. Então, nós temos aí depois, em 1936, a participação de 4 ou 5 mulheres, em 1948, de novo, um número ainda não passa de uma dezena de mulheres, e um marco fundamental para a história das mulheres no esporte brasileiro são as edições de 1956, 60 e 64, quando a gente teve apenas e tão somente uma única mulher por delegação. Então, foi a Meridalva dos saltos ornamentais em 56, a Wanda dos Santos, nos 100 metros com barreira, em 1960, e a Ida dos Santos, em 1964, no salto em altura, a Ida que certamente teria sido medalhista se ela tivesse o mínimo de apoio naquela edição. Que ela chegou em 4º lugar, sem ter uniforme brasileiro, ela competiu ela desfilou com o uniforme do clube, porque a Ida teve que passar por 5 confirmações do seu índice. Isso nunca aconteceu com o homem, porque a determinação era que ela não fosse. E cada vez que mudavam o índice e ampliavam o índice, ela ia lá e conquistava. Até que ela conquista pela última vez o índice, depois de 5 vezes, uma semana antes do embarque. E ela vai às pistas de Tóquio sozinha, não tinha um técnico, um auxiliar, um médico, ninguém. A Ida dos Santos, sem falar inglês, vai para a pista para treinar e competir sem qualquer apoio. E pasmem, a delegação brasileira assiste a prova da Ida dos Santos, da Vila Olímpica, que estava sendo transmitido pela televisão, e aí ficou todo mundo perplexo, assim, nossa, olha, tem uma brasileira lá competindo na final. E o apoio que ela recebe é da delegação cubana, que não apenas empresta a sapatilha para ela competir, como oferece os cuidados médicos que ela precisava para aquele momento, porque ela estava lesionada. As Olimpíadas eram em outubro, em setembro recebi um recado que dia 7 de setembro tinha, que é o último dia para fazer a última eliminatória, no Célio de Barro, no Maracanã. Eu consegui em 65 e então falaram, só vai a Ida. Mas a Olimpíada já é no mês que vem, não tem tempo para fazer uniforme para ela não tem uniforme para fazer para ela. Ela não tinha roupa para competir, não tinha técnica, eu corria atrás de material para competir, eu corria atrás para treinar. Que eu peguei o uniforme emprestado do Botafogo para me treinar lá. O pessoal via que a neguinha lá, não sabia nem o que acha que ela era, né? Não sabia nem de onde que eu era. Então, o povo japonês
estavam sempre em volta de mim. Eu não entendia o que eles falavam, mas eles estavam sorrindo para mim, eu sorrindo para eles, entendeu? Muito social. Mas os atletas brasileiros que estavam lá, eles não me deram apoio, os colegas, só sabiam me chamar de turista. Eu fiquei jogada lá na Vila Olímpica. Minha vida andar de bicicleta e chorar. Falava, ai meu Deus do céu, eu tenho que voltar para o Brasil, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu falei, eu pensei comigo, eu vou para a final. Como não sei? E passei todo de primeira. Eu competi, fiz junho de 74, fiquei no meu normal. Eu não sabia a classificação que eu estava. Entendeu? Vai saltando, me chamava, eu saltava. Então, veja, a Aida dos Santos ela merece não apenas o nome dela na Universidade Federal Fluminense, que é onde ela se formou, não é? Mas a Aida dos Santos merece todas as homenagens de todas as entidades femininas esportivas, porque ela é a mulher que representa, que sintetiza a exclusão e a perda de uma possibilidade de pódio como poucas outras mulheres viveram, não é? Então, quando é que as mulheres brasileiras efetivamente se afirmam no cenário olímpico? A partir da década de 1980, por causa do boicote aos Jogos de Moscou e aos Jogos de Los Angeles. Então, as vagas remanescentes dos países que boicotaram esses Jogos foram muitas delas ocupadas pelas mulheres brasileiras, inclusive o voleibol. O voleibol, até 1980, não tinha conseguido o índice para ir aos Jogos e herda a vaga olímpica em função do boicote a Moscou. Então, é a primeira participação do vôlei feminino em 1980. E, desde então, elas nunca mais deixaram, não só de competir, como se tornaram bicampeãs olímpicas. Bicampeãs olímpicas com mais 2 medalhas de prata. Então, o que isso representa? Primeiro, que a oportunidade de competir gera uma elevação no nível do treinamento. E a elevação do nível de treinamento começa a criar uma consciência nas mais novas da possibilidade de vitória. E quando a vitória é conquistada pela primeira vez, ela se torna um talismã. Porque é aquele momento que as novas gerações se referem para criar esse devir do ser atleta. Esse desejo do vir a ser, ele se cristaliza nas situações de vitória. Ninguém se espelha em derrotado. Por mais esforço que seja, por mais esforço que haja, não é? Aquilo que se torna como um ideal de ego para a juventude é aquela pessoa que persevera, que conquista, e não necessariamente o ouro, mas que cristaliza essa potência heróica no seu gesto reconhecido socialmente. E agora chegou a hora do nosso quadro Let Me Tell You. Neste quadro, sempre trazemos informações e curiosidades sobre grandes clubes, atletas ou momentos marcantes do esporte. O nome do quadro vem da expressão inglesa Let Me Tell You, que significa Deixa eu te contar, em português. No episódio de hoje, deixa eu te contar sobre as primeiras medalhas femininas brasileiras nas Olimpíadas. Parte do boom feminino brasileiro em vários esportes se deu por conta dos boicotes às Olimpíadas de Moscou, em 1980, e aos Jogos de Los Angeles, em 1984. Em Moscou, as mulheres brasileiras estrearam na ginástica e no vôlei. Em Los Angeles foi a vez do tênis, tiro esportivo e ginástica rítmica. Atualmente, as mulheres brasileiras mantêm certa tradição em algum desses esportes. Mas foi nas Olimpíadas de Atlanta, em 1996, que as mulheres começaram a dar longos passos na conquista de medalhas. Uma dessas conquistas foi no basquete, modalidade que o Brasil ganhou a medalha de prata. Inclusive, no episódio 67 do Passes em Passes, falamos com Miguel Ângelo da Luz, técnico que treinou o time de Atlanta e que venceu o Mundial de Basquete 2 anos antes. Vale a pena conferir. As conquistas ainda vieram com a medalha de bronze para o vôlei de quadra e do ouro e prata no vôlei de praia. No vôlei de praia, o Brasil conseguiu uma dobradinha na final. As duplas Jaqueline Silva e Sandra Pires e Adriana Samuel e Mônica Rodrigues fizeram parte da disputa do ouro. Aquele cenário era perfeito para o Brasil.
As medalhas de ouro e prata já estavam garantidas. Restava saber qual dupla iria trazer cada medalha para o Brasil. No fim, a dupla Jaqueline e Sandra venceu por 2 sets a 0 e levaram a medalha de ouro. Essa conquista abriu portas para o esporte feminino no quadro de medalhas. De 96 para cá, as mulheres representam uma quantia importante do quadro de medalhas do Brasil. Além disso, as conquistas de Atlanta mostraram a força que os esportes coletivos passaram a ter no esporte feminino. Kátia, aproveitando o assunto, por que os boicotes aos Jogos de Moscou e Los Angeles foram importantes para a inserção do Brasil em diversas modalidades? E o que mais influenciou esse boom de medalhas dos anos 90 para cá? Os boicotes aos Jogos de Moscou e Los Angeles deixaram algumas vagas em modalidades em que o Brasil já havia tentado a participação anterior, mas nunca tinha tido sucesso por conta do processo seletivo para se chegar aos Jogos. Muito bem. Na medida em que essas vagas são ocupadas, é como se as atletas brasileiras tivessem colocado a mão num objeto precioso, tivesse guardado consigo e dito assim: agora ninguém mais tira isso de nós. Não é? Então, essa disposição em se manter no cenário olímpico foi fundamental para que as novas gerações desenvolvessem esse desejo também de participação. Se eu não me engano, tem mais uma modalidade aí que é a equitação. O hipismo brasileiro, o hipismo feminino também começa nessas edições olímpicas. E que antes eram modalidades destinadas apenas aos homens. Então, vamos lá. À medida em que você dá visibilidade a mulheres que vão lá e mostram ao que vieram, as novas gerações começam também a empurrar esse trem nos trilhos que demorou muito a ser colocado. Então, daí para frente, o que a gente viu é aquilo que nós temos hoje. Se hoje nós temos gerações que subiram ao pódio, é porque nós devemos a força dessas pioneiras lá na década de 80, que fizeram um trabalho sobre-humano de estar aonde elas não deveriam estar pela cabeça dos dirigentes. E uma das coisas mais dramáticas que eu vi na minha pesquisa foi a história de mulheres que fizeram todo o processo, que carregaram esse piano nas costas, mas que não foram convidadas a tocá-lo. Né? Em que sentido? Elas não foram convocadas aos Jogos e carregam uma marca pessoal, uma frustração ilimitada por esse não reconhecimento. Então, o esporte deve algumas desculpas a algumas mulheres que estão esquecidas na história do esporte, mas que sem elas, essas meninas de hoje não teriam chegado onde chegaram. E uma coisa curiosa em relação às medalhas de 96 é que nós sempre fizemos questão de afirmar a importância dessas medalhas e, mais do que das medalhas, a importância dessas mulheres que chegaram lá. É sempre muito importante lembrar que a Jaque Silva, antes de ser medalhista de ouro, ela foi banida do voleibol brasileiro, justamente por enfrentar os dirigentes, não é? A Jaqueline era jogadora de vôlei de praia, o masculino que vai lá e conquista a prata em 1984 tinha tudo e o feminino tinha nada. Eles tinham patrocínio que não era destinado também às mulheres, e a Jaqueline, num movimento de contestação, ela vai ao treino com a camiseta vestida do avesso. Por quê? Porque o patrocínio era dos homens. As mulheres não recebiam nada desse patrocínio. E ela fala assim, ou eu recebo, eu não tenho por que usar essa marca no meu treino e nem no meu jogo. E ela é suspensa. E diante dessa afirmação, dessa rebeldia, ela é boicotada
pelos clubes brasileiros e ela vai jogar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ela vai jogar na praia. E ela ajuda a construir o vôlei de praia americano, que se torna uma potência. E quando o vôlei de praia entra no programa olímpico, o técnico americano dela diz: olha, você vai voltar para o Brasil, você vai disputar os jogos pelo seu país e você vai subir ao pódio para redimir tudo o que você passou. E ela falou assim: não volto. Ele falou: você volta. Você volta e você vai enfrentar todas as imposições para que essa condição se realize. Veja, quando ela foi para os Estados Unidos, ela vendeu tudo. Ela vendeu os seus livros, ela vendeu a lambreta que ela tinha, ela vendeu todas as coisas da casa dela, ela desfez a casa dela aqui do Brasil. E quando ela volta sem nada. E tendo que disputar um torneio que até então era quase nada, que era burro, porque não tinha uma tradição e uma experiência para conquistar a vaga olímpica. Ela conquista ela e a Sandra, ela escolhe a Sandra, que era muito mais nova que ela, e ela conta que ela estava tão focada em desfazer essa disputa que ela decide não ficar na Vila Olímpica para não viver o bochicho da Vila Olímpica. Ela aluga uma casa de frente para a praia, na arena onde iam ser realizadas as competições, para entrar no clima da competição e não deixar a Sandra dispersar. E a Sandra ficou muito brava, porque ela não viveu o espírito olímpico, não é? Que normalmente se vive dentro da vila. E foi isso. Então, a Sandra e a Jaque e a Sandra chegam na final, conquistam a medalha de ouro, e tem mais um detalhe que pouca gente sabe, não é? Que você imagina o que significou essa medalha para uma pessoa como a Jaque, depois de tudo que ela passou. E ela vai para o pódio, e ela recebe a medalha, e depois ela é levada para o exame antidoping. Ela estava tão emocionada, ela estava tão elétrica que ela não conseguia fazer xixi. E ela só vai conseguir fazer xixi horas depois. E quando ela volta para a arena para usufruir daquele momento, já não tinha mais ninguém lá. Então, ela ainda perde toda a emoção da celebração de algo tão justo em relação a ela. Então, eu também entendo que, assim, essa conquista do ouro da Jaque e da Sandra, a prata da Adriana e da Mônica, a prata do basquete, o bronze do vôlei feminino, que nessa edição também ganhou medalha, e eu colocaria aí um time que é sempre esquecido, porque só vai medalhar em 94, que é o futebol feminino. Não é? Então, as pioneiras do futebol feminino, aquela modalidade proibida por lei pelo Getúlio Vargas, né? Aquelas meninas que eram obrigadas a jogar escondido, e muitas delas, inclusive, foram parar na delegacia porque jogavam uma modalidade proibida, elas se estreiam em 96, não é? E ninguém se lembra delas. Luciano do Vale, Miami. Januário, aqui termina também 0 Estados Unidos, 0 China, portanto, o Brasil joga com a China. Os Estados Unidos jogam com a seleção da Noruega. São as 4 equipes finalistas. Veja você que feito extraordinário das meninas brasileiras. Num dia em que o voleibol já se recuperou, 3-0 contra a Polônia. Num dia que o nosso Scherer, o Xuxa, ganha uma medalha de bronze, essas meninas brasileiras fazem quase que o impossível. Já são na pior, mas na pior das hipóteses, o 4º país olímpico na primeira participação brasileira de todos os tempos. Muita festa, portanto. Portanto, Brasil e China, uma semifinal. Estados Unidos e Noruega, outra semifinal. Januário de Oliveira. Mas eu acho que a questão do impedimento da mulher é de outro nível, não é só social. É político, é econômico, é determinado socialmente, não é?
o que confere às conquistas femininas um grau de heroísmo ainda maior que dos homens, porque essas questões elas ainda não se encerraram. Elas continuam presentes, às vezes muito mais camufladas, muito mais escondidas, porque não é politicamente correto, não é, que esse tipo de atitude se dê, mas acompanhando a trajetória dos atletas, a gente sabe sim que continua em grande parte dessa forma, só que com outros elementos, com doses muito mais fortes de covardia, de sarcasmo, não é? Enfim, eu acho que covardia é a melhor expressão para afirmar tudo isso. Trazendo para o panorama atual, das 12 medalhas conquistadas pelas mulheres em Paris, 5 foram de modalidades não individuais. Bom, por que você acha que o Brasil tem uma performance tão marcante em esportes coletivos, Kátia? Eu penso que existe um dado de sobrevivência nas modalidades coletivas que, às vezes, nos esportes individuais não se tem. Eu estou aqui lembrando, por exemplo, de uma das pioneiras do judô que, nessa edição de Paris, as mulheres faturaram, não é? Mas lembrando que o judô foi uma das modalidades proibidas por lei também no Brasil, não é? Durante muito tempo. E as mulheres que lutaram judô, elas lutavam escondido junto com os homens e, em alguns casos, competiam com nomes masculinos. E o judô feminino ele entra no programa olímpico em 1998. E uma das representantes do Brasil ainda como modalidade de exibição foi a Soraya André. Soraya André é uma atleta negra. O pai era um amante de boxe, portanto, para ele ver a filha treinar não era uma questão legal, não era um impedimento. Só que lembrando que a modalidade judô ela tem uma tradição japonesa no Brasil, então que também não é um grupo social muito afeito a essas práticas femininas, não é? Mas ainda assim, a Soraya vai aos Jogos de Seul em 88 como modalidade de exibição e depois em 1992 em Barcelona. E ela não conquista grandes resultados como ela desejava, como ela esperava, e isso causa nela uma profunda angústia, profunda mesmo, a ponto dela pensar em se matar na Vila Olímpica. Não é? Tamanha a dor que ela sente por um resultado adverso. E foram necessários muitos anos para que a Soraya ressignificasse toda a sua trajetória, toda a importância do seu feito e todo o esquecimento e toda a covardia com que ela foi tratada, não é? Porque ela não recebeu qualquer apoio naquele momento. A Soraya escreveu um livro autobiográfico chamado Japonegra, não é? Ela conta a sua história a partir de uma autobiografia em que ela pôde ressignificar tudo isso. Soraya alisava o cabelo para poder se sentir pertencente àquele grupo, não é? Ela se apropria da terminologia, do vocabulário japonês para se sentir pertencente ao grupo. Mas nada disso era suficiente, porque ela não era descendente de japoneses. Pelo contrário, ela não só era brasileira, como ainda ela carregava no seu corpo as marcas de um racismo estrutural, por ser negra. Não é? Então, mulher brasileira, preta, numa modalidade masculina, que culturalmente é destinada, dirigida por japoneses. Não basta uma barreira, né? É necessário tudo isso, não é? E está aí, né? Hoje a Soraya é psicóloga, ela trabalha com formação de garotos e garotas, e ela tem muita história para contar, mas eu pouco vejo
a Soraya contribuindo e compartilhando toda essa experiência que ela viveu. Kátia, eu gostaria de fazer uma pergunta, se vocês me permitem. Não estava no Vamos lá. roteiro, não. Mas quando você falou sobre a participação da Ida, né, nos Jogos de Tóquio de 1964, que ela não teve apoio, né, da delegação, dos dirigentes, não teve nem uniforme, me lembrou até, a gente não precisa nem ir muito longe, as Olimpíadas desse ano, de 2024. Houve alguns relatos de atletas que não receberam uniformes decentes para participarem dos Jogos Olímpicos, né? E aí o caso que eu acredito que tenha ficado mais em evidência foi do atleta Fernando Ferreira, do decathlon, que ele falou que a quantidade de uniforme não era suficiente para ele participar das 7 provas que ele teria. E o que me chamou mais me deu mais curiosidade também foi sobre a atleta Isabela da Silva, do lançamento de disco, que ela recebeu uniformes masculinos para participar, né? Ela é campeã dos Jogos Pan-Americanos. E eu acho que, assim, se a gente fizer um comparativo, né, com a Ida, né, 60 anos antes, nos Jogos Olímpicos, ela não teve uniforme. Mas esse ano também uma atleta feminina, recebeu uniformes masculinos para participar dos Jogos Olímpicos. Eu acho que também é um caso a se discutir, a debater, né? Como isso traz uma desvalorização para a participação das mulheres, nos Jogos Olímpicos, nas Olimpíadas, né? Então, eu vejo que o caso da Ida é deliberado, não é? Então, era a única mulher, era quase certo que ela não iria, então não teve qualquer tipo de organização para que ela pudesse estar onde ela deveria. Nos deslocando para 2024, eu diria que é pura desorganização, porque são casos isolados, não é? E também envolve um homem, não foi apenas com uma mulher, não é? Não estou aqui defendendo, não estou fazendo papel de defensora, não, mas é uma estrutura muito complexa que envolve uma logística imensa. Parte dos atletas brasileiros saiu do Brasil sem uniforme, só foi receber uniforme lá em Paris. E aí a gente vê a questão da organização, a gente vê cronograma mal estruturado, aquilo que deveria ter acontecido meses antes, não vai acontecer semanas antes, e aí os erros, eles saltam, mais ou menos como o Monteiro Lobato falava dos erros de ortografia, que são como sacis, né? Que eles só brotam das páginas dos livros depois que o texto está impresso. Eu diria que todo erro é um pouco essa metáfora do saci, não é? Então, quando está tudo bem, e assim, ninguém se dá conta de que está tudo bem. Por quê? Porque o certo é para fazer certo. Agora, quando dá alguma coisa errada, é esse saci que salta do meio do rodamuinho e fica pipocando, assim, com o seu chapeuzinho vermelho e o seu cachimbinho na boca, tirando sarro de quem fez o errado, falando assim, tá vendo? Humanidade, né? Aí está a prova da sua condição incompleta, inacabada. É o erro, é o erro. Eu diria assim, que se os uniformes das meninas do vôlei tivessem vindo errado, ou se o uniforme das nadadoras e das ginásticas, da ginástica tivesse vindo errado, eu diria assim, é deliberado. Mas não. Tanto é que, olha só que coisa mais linda que foi a dupla brasileira que ganhou a medalha de ouro, que elas não jogaram de biquíni. Elas usaram um short largo, não é? E foi muito curioso, porque no primeiro jogo disseram que, como a dupla era uma dupla muçulmana, que aquilo era uma forma de respeito à dupla adversária. Mas não, elas seguiram a campanha delas jogando com um uniforme pouquíssimo sexista, aliás, nada sexista, não é? Não, elas jogaram com o uniforme de atleta que elas escolheram. Isso é um avanço, porque quando os uniformes eram determinados
por dirigentes e designers homens, a gente via algumas aberrações, sim, que tinham por finalidade exibir um corpo, expor um corpo que não era um corpo de consumo, mas era um corpo de performance. Bom, agora a gente vai para o nosso quadro, o Lema Indica, no qual recomendamos livros, filmes e séries. No Passos em Passos, nossos convidados participam e você fica por dentro dos conteúdos relacionados ao tema de cada episódio. Kátia, você tem alguma indicação para os nossos ouvintes sobre o tema de hoje? Pode ser filme, série, livro, trabalho, documentário. Sim, o filme da Laís Bodansky, das Mulheres Olímpicas Brasileiras, que é um filme muito bacana, que traz essa trajetória das mulheres olímpicas brasileiras, com vários depoimentos, inclusive a surpresa de muitas mulheres atletas sobre quem foi a primeira, sobre quem ganhou a primeira medalha de ouro em Jogos Olímpicos. Ela faz essa pergunta para grandes estrelas do esporte feminino brasileiro e quase nenhuma acerta. Cadê você, Dita? Não tá na foto. Eu já tinha passado. Abordada algumas pessoas, mas e aí, como foi essa medalha inesperada? Eu digo, eu tô lá. Inesperada para você, para mim não. No esporte brasileiro, as mulheres não tiveram que lutar apenas para competir. Uma luta que prevalece até hoje é pela conquista dos espaços de liderança nos esportes. Segundo o portal Brasil de Fato, das 34 confederações olímpicas ligadas ao Comitê Olímpico do Brasil, o COB, apenas 2 são presididas por mulheres. Além disso, os conselhos do COB também são dominados por homens. Nos conselhos de administração, ética e fiscal, apenas uma mulher atua em cada um deles. Somente a comissão de atletas possui um número mais igualitário, com 27 membros, sendo 13 mulheres. Kátia, é evidente que há uma disparidade enorme entre as conquistas femininas e a ocupação de cargos de decisões no esporte brasileiro. Por que acontece essa disparidade e qual é a importância de termos mais mulheres ocupando esses cargos? Pela condição masculina do esporte. Eu acho que a política de cotas ela é muito recente, ela é do começo do século XX. Então, ainda é preciso um esforço maior para que haja uma equidade nas comissões. Se não houver um esforço inicial de imposição de equidade, é muito provável que isso não acontecerá. Então é isso. Por que as mulheres não se candidatam a essas instâncias? Porque a gente não tem um referencial para dizer assim, olha, eu quero ser como ela. E diante da ocupação masculina desses espaços, também é muito improvável que os homens cedam espaço às mulheres, e assim como nas competições, é preciso haver ainda muita luta para a ocupação disso tudo. Não será por concessão. No capítulo Mulheres Olímpicas Brasileiras, entre ser e estar atleta do livro Mulheres e Esporte no Brasil, lançado em 2021, você diz que, diante dos resultados vistos até ali, era possível afirmar que as mulheres brasileiras se tornaram proporcionalmente mais produtivas que os homens. Em Paris, observamos que as mulheres já conseguiram superar os homens no quadro de medalhas. Qual é a perspectiva para o futuro do esporte feminino brasileiro para as próximas Olimpíadas, Kátia? Nós fizemos essa projeção em 2010, porque nós pegamos todos esses dados qualitativos que nós tínhamos, e aí sempre a gente tem algum alucinado por dados quantitativos que começou a brincar com esses números, e aí trouxeram para mim e falaram assim, olha, se nós continuarmos a uma curva ascendente das mulheres e os homens já estacionaram já faz tempo, então nós devemos ter mais mulheres e mais medalhas femininas já em 2020. Talvez isso não tenha acontecido por causa da pandemia, mas nós prevíamos esse resultado que aconteceu em Paris lá em 2010. Né? E é muito gostoso isso, porque está publicado. Então, ninguém pode dizer assim, vocês estão falando agora porque elas conquistaram. Né? Não. Né? O bom da gente fazer ciência é que a gente fundamenta em dados. Né? A gente não está aqui só falando do ponto de vista do nosso desejo. Nós estamos falando do ponto de vista daquilo que se projeta a partir daquilo que aconteceu.
Fim de papos no Passes e Impasses. Agradecemos a sua audiência. Gostou do episódio de hoje? Então aproveite e segue a gente lá no Instagram e no YouTube no @LemeUERJ e acompanhe os textos do nosso site em leme.uerj.br. Passes em Passes é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte, com coordenação geral de Ronaldo Elau e coordenação do projeto de extensão de Fausto Amaro. Esperamos vocês no próximo episódio. Vem muita coisa boa por aí. Segue a gente. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu.